Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ó Deus, declaramos que a nossa dependência ela é 100% do Senhor e a nossa confiança está 100% no Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça e que a gente diminua. O Senhor esteja tomando na mão, Pai, cada família, cada pessoa que estiver aqui participando dessa escola bíblica. O Senhor venha, meu Pai, escrever a palavra aqui ensinada na nossa mente e no nosso coração. Nos livra de todo mal, de todo ataque, Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Pedimos, meu Pai, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra. Que o Senhor possa usar a minha boca para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos, a paz. Paz de Jesus. Nós estamos no livro de Apocalipse caminhando. Você fala, pastor, você está caminhando devagar, mas esses primeiros capítulos nós temos que ter um entendimento para poder compreender os outros capítulos, né? É interessante sobre as duas testemunhas que nós vamos ver mais para frente. Muitos dizem, isso é Elias, isso é Moisés. Tem nada a ver com isso. Primeiro, Moisés está morto. Como é que um morto volta para soprar fogo da boca no meio da praça? Se eu for entender Apocalipse dessa forma, então eu não vou querer que o império do anticristo é uma besta mesmo, saindo de dentro do mar, né? Nós sabemos que há uma simbologia por trás de tudo que está escrito. Então, nós temos que saber primeiro o que é testemunha, onde estão essas testemunhas, antes de dizer que são dois homens. Porque o fato de dizer dois homens, dois varões, tem uma simbologia também. Igual uma mulher em Apocalipse não é uma mulher, é o quê? Igreja. Um chifre em Apocalipse é um governante ou um rei. Então, se eu pego aqueles dois homens na praça cuspindo fogo, parece uma coisa assim abstrata, né? Uma coisa doida, que Moisés ressuscitou dos mortos e volta lá para cuspir. Isso é ilógico. Morto não volta. A primícia dos que vão ressuscitar chama Jesus de Nazaré. Elias poderia até voltar, mas também não é não, tá? Porque Elias foi levado vivo. Se eu fosse fazer uma conjectura, falar assim, não, então é Enoque e Elias, que os dois foram levados o quê? Esses dois poderiam voltar, mas também não são eles não, tá? Então quando a gente chegar lá, você vai ter muita surpresa. Igual quando fala vento do céu, mar, etc. Então você tem que tirar o que você aprendeu de Apocalipse e muitas coisas que não têm fundamento, principalmente na própria Bíblia, ou que tentam ter um fundamento, mas vai ferir a própria Bíblia. Morto não volta, sim. Não pode voltar. Então Moisés, mas ninguém achou o corpo de Moisés. Tem uns que me falam até isso. Mas lá em Judas diz que Satanás contendia com o corpo dele, está morto. Sim ou não? Aí inventam um monte de desculpa para tentar explicar aquilo que não entendem. Sim. Mas ali, o Senhor falou assim: mostra-nos a tua glória, lá na frente. Não, lá na frente, já aconteceu tudo. Moisés lá na frente está vivo. Ou seja, Jesus estava aqui e estava mostrando a glória dele futura. Sim? Depois que acabou o Apocalipse e acabou o milênio. Sim? Deus ele não vê o futuro, o passado e o presente. Sim? Ele é onipresente, né? Agora, naquele momento ali, ainda está cumprindo as coisas. Se Cristo é a primícia dos que dormem, Moisés não poderia estar ali cuspindo. Mas ali não são pessoas, não. De qualquer forma não são pessoas, tá? 144 mil selados de Israel. Nós paramos, foi aí. Até mandei fazer um para casa no livro de Juízes 18. Lembra disso ou não? Fizeram ou não? Pastor. Um para casa de ler Juízes 18. É porque o passado foi o Nilson, né? O retrasado que eu falei. Então vamos lá, entender esses 144 mil. Vamos lá em Apocalipse capítulo 7. 7, depois nós vamos ler ali.
Então, lembrando que no sexto selo fala do arrebatamento. Vamos ler aqui o 6:12, para recapitular. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Quem que falou que ia acontecer isso antes da volta dele? Mateus 24, Jesus diz que antes de aparecer o sinal nas nuvens, aconteceria isso. Eu não vou ficar lendo não, que eu já falei isso, tá? Diz assim: as estrelas do céu cairão por terra, como a figueira quando abalada por vento forte, desde cair os seus figos. Isso tem a ver com a parábola da figueira também de Mateus 24, sobre a geração que não passaria, sim? Diz mais: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem o poderá suster-se? Vamos lá então, Mateus 24, só para ler um pedacinho. Mateus 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Foi isso que você leu lá, sim ou não? Então aparecerá no céu, depois daquilo ali, o que vai aparecer? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando seus ramos já se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, quando virdes todas o quê? Aquelas coisas, sabei que está próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as nuvens e as minhas palavras não passarão. Então ele está vendo ali o prelúdio da vinda de quem? De Cristo, os acontecimentos finais para a vinda de quem? E de repente dá uma pausada, vamos ver. Apocalipse capítulo 7 vai dar uma pausa, vai mandar cessar os quatro ventos. Antes de mandar cessar, mandou cessar os quatro ventos. Apocalipse 7:1 diz assim: depois disso vi os quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Volta um slide aí para mim, Nilson. Dá uma setinha para trás aí. Isso aí, né? Vi os quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, o que é esses quatro ventos? Está lá, ó. São os quatro enviados, ou seja, cessa agora, para, porque agora eu vou marcar aqueles que vão ser o quê? Selados, sim? Isso aí também eu já falei. Clica aí, Nilson. Aí eu parei aí. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Eles aí, ó, daquela coisa, os quatro cavaleiros, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são os 144.000? 12.000 de cada tribo de Israel. Só relembrando o selo, Efésios capítulo 1, olha lá, ó. Efésios 1:13 e 4:30. Lê o 1:13, vamos lá ler o 1:13, porque o 4:30 eu já li.
Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e bem assim toda malícia seja tirada do meio de vós. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o quê? Então, esse selo, quando falar nele, o que é? Outra linguagem profética que você tem que saber aqui. Nós vamos chegar lá, daqui a pouco nós chegamos lá, tá? Para eu entender quem são esses 144 mil, eu tenho que entender o que vai acontecer, né? Mas eu vou te falar, tá? Então diz assim, Apocalipse capítulo 14, verso 1, eu falei que Apocalipse fala aqui, lá na frente vai destrinchando, sim? Fala de 144 mil, agora vamos ver as características dele. Apocalipse 14, 1. Olheis e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. O que é muitas águas mesmo? Então, ele está ouvindo uma voz do céu em todas as línguas das nações. Como voz de grande trovão. Essa é a voz de Deus, tá? Você já viu lá em Êxodo, que quando ele fala no monte com o povo de Israel, o monte treme, e houve voz de trovão e grande clangor de trombeta, e o povo fala assim: Moisés, fala você com ele, porque nós estamos com o quê? Com medo. É a mesma voz, Também a voz que eu vi era como de harpista quando tange a sua harpa, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Agora está falando característica do cento e o quê? Então aqui diz 144 mil, lá na frente diz quais são as características deles, sim? Então vamos ver lá, 144 mil, clica aí para mim. Eu mostrei isso na aula passada, e nós podemos ver que está faltando qual tribo ali? Dan e qual mais? Efraim. Sim ou não? Então vamos repetir, recapitular, as 12 tribos de Israel são os 10 filhos de Jacó e os 2 de José, ok? Agora, em Apocalipse, fica 11 filhos de Jacó e 1 de José. Sai Efraim e Dan, e entra José e Levi, sim? Então, mudou o quadro das 12 tribos. E por que uma tribo foi exterminada ou 2 tribos foram exterminadas? E qual é o motivo? As tribos de Israel são importantes porque elas fazem parte de uma cidade celestial, do qual elas são as 12 portas. Abre comigo lá Apocalipse capítulo 21. Será que Deus corta uma tribo fora? Corta não só tribo, como corta povo, corta também pessoas fora. E você vai ver o motivo dele cortar fora. Apocalipse capítulo 21 mostra uma cidade. Verso 12. Está falando dessa cidade, diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tem 12 fundamentos, e estão sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do... Então, o antigo e o novo, Israel e o que? E a igreja.
Então tá ali, ó, 12 portas e 12 apóstolos. Agora, como é que então Deus corta uma tribo e some uma outra? É interessante. Ou será que foram cortados as duas? Por que a tribo de Dan foi eliminada? E será que a tribo de Efraim foi eliminada? Ou aconteceu algo com essa tribo? Para entender isso, eu tenho que entender o projeto histórico da Bíblia. Clica aí para mim nisso. Já li tudo ali? Não. Deuteronômio 29, 16 a 20. Vamos ver por que a tribo de Dan, ela vai ser cortada, tá? Deuteronômio 29, 16 a 20. Vamos ver um motivo para alguém ser cortado ou uma tribo ser tirado fora. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Viste as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como viste a prata e o ouro que haviam entre elas. Para que entre vós, presta atenção, não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, fala para o irmão, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que tendo ouvido as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe querá perdoar. Fala, ele não vai o quê? Antes, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome. Fala, vai fazer o quê? De debaixo do céu. Ele apagou o nome. Mas será que ele apagou o nome das duas tribos? Porque sumiu duas ali, você concorda comigo? Clica aí para mim, Nilson, vamos ver a tribo de Dan. Interessante que o estandarte de Dan é uma serpente. Coisa doida, né? É o quê? Uma serpente. Esse é o estandarte da tribo de Dan. Lembrando que Dan significa o quê? Juiz. Daniel, Deus é o meu juiz. E por que essa tribo então ela é tirada fora? Meu irmão, é pelo mesmo motivo que muitos crentes vão ficar fora e vão ser cortados. Há uma teologia que diz que crente não é cortado, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro na igreja de Corinto, que o irmão que for idólatra, maldizente, beberrão, mentiroso, sodomita, esse será lançado fora. Aí você fala, pastor, dentro da nossa igreja não existe danitas. Quando eu estou falando igreja, eu estou generalizando todo o corpo de Cristo. Não estou falando de uma denominação. Mas hoje, em muitas denominações, é pregado esse Deus, ó. Esse. E esse Deus, chamado Mamon, é trocado por um outro agora, que está no auge, está em ascensão. Sabe qual que é? Você. Você é o centro da igreja, não Deus. Você tem que ser campeão, vencedor, não Deus querer te dar como Ele quiser, porque se Ele der, Ele é Deus, se Ele não der, Ele continua sendo o quê? Tiraram Deus do centro e colocaram o homem. Isso chama hedonismo, é um ídolo. Você é o seu ídolo. Pois não se engane, nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Vai ser o quê? Ah, mas eu fiz por ignorância. Está cortado do mesmo jeito. A Bíblia está aí para você ler, sim ou não? Aí, eu não li. Dançou, tinha que ter lido. Você não é o povo de Deus, não tem que meditar na palavra dia e noite? Abre aí, vamos ver como é que é. Jesus não é radical não, pastor, não é não? Aquele que, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca. É melhor você entrar faltando um olho do que ter o corpo lançado aonde?
Se a tua mão faz, fala, corta. Vamos ver, abre aí Mateus 10, 38. Já vou prosseguir aqui, é para que você entenda. Você fala, a tribo foi cortada, mas eu não vou ser nunca. Não, né? Tomara em nome de Jesus, você não vai ser, não, né, meu irmão? Glória a Deus. Aquele que não largar, é 37 ou 38? Mateus 10, Mateus 10, acho que é 37, 38, deixa eu ver aqui. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Aquele que não largar pai, mãe, irmão, fazenda, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não existe 99% Jesus. Ou é 100, fala, ou é 0. Deus não divide você com ídolos. Não divide. E se você querer, primeiro Ele vai te dar um couro, misericórdia, igual deu nele, sim ou não? Volta para mim, larga os ídolos, larga os ídolos. Eles não quiseram obedecer. Mesmo Deus trazendo sobre eles a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Romano, fala misericórdia, apanharam adoidado, e tem muito crente hoje apanhando, porque Deus te quer de volta, está ouvindo ou não? Que você largue a sua idolatria. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor, pode abrir, porque o Senhor corrige aquele a quem Ele ama e açoita a todo filho que quer bem. Se você vive na prática do pecado e não está no chicote, uma péssima notícia: Deus não te ama. É o que está falando aí, sim ou não? Você está no adultério, na fornicação, está amaziado sendo crente, está na rebelião, não quer batizar. Pois então você não está com correção nenhuma, não? Está tudo tranquilo? Você não está salvo e nem Deus te ama. É isso que está escrito aqui, sim? Vamos lá então voltar, ó. O que essa tribo vai fazer? Ela vai criar, a tribo de Dan, um sacerdócio particular para ela. Ela vai pegar um sacerdote, quem leu Juízes 18, vai pegar os ídolos e o sacerdote e vai criar um sistema novo para eles. Jesus falou, ó, Deuteronômio diz que isso ia contaminar o quê? Todo o povo. Ah, por que essa tribo agora tem um sacerdote exclusivo dela? E ainda levou os ídolos e foram adorar esses ídolos. O que Deus falou lá mesmo? Que Ele vai o quê? E cortou. Vamos ver lá a tribo de Dan. Abre lá Juízes 18. Não adianta eu querer botar um contexto somente em cima de Israel. Nós temos que trazer para nós, você vai saber por quê. Juízes capítulo 18, verso 17. É isso mesmo? 17 e 19. Acharam aí? Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, tomaram a imagem de escultura e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? Eles disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco e sê por nós pai e sacerdote. Esse sacerdote da tribo de Levi, ele se corrompe e vai morar na casa de Mica, para ganhar dinheiro lá, ficar tranquilo. Mica é idólatra. Agora chegam os danitas lá, 600 homens da tribo de Dan, fala assim: pega os ídolos para nós, e fala para o sacerdote: vem e seja por nós o que está falando aqui? Pai. Misericórdia.
O sacerdote idólatra agora é por nós, por quê? Pai. Interessante o costume, né, meu irmão? O catolicismo romano também diz que tem um pai. O sacerdote máximo, chamado Papa, sabe o que significa? Papai. Outra coisa, ele se diz o Pontífice Máximos. Ele é a única ponte de ligação entre os homens e Deus. O que você acha disso? Ele é o elo, ele pode mudar a Bíblia, ele pode tudo, porque ele é a ponte. Ele é o máximo de um homem chegar perto de Deus. A ponte máxima é ele. Agora a tribo de Dan está fazendo a mesma coisa. Pegou um sacerdote e falou: seja por nós, por papai. Vamos ver. Então se alegrou, é o verso 19. Eles lhes disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. Por pai e sacerdote, ser-te-á melhor seres sacerdotes da casa de um só homem, do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel. Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Isso aqui, se Deus permitisse a continuidade disso, ia contaminar. Israel já estava contaminado. Isso ia criar uma nova moda. Qual que é a nova moda? Cada um tem seu sacerdote, né? Cada um tem o seu lugar de adoração dentro da tribo. Você já pensou nisso? O que fazia Israel forte? A unidade. Um único Deus. Amém? A unidade em torno do tabernáculo, da arca da aliança, que é Deus. A obediência aos mandamentos de Deus. A obediência à palavra de Deus. Agora eles estão ferindo Deus de uma forma terrível. Então, meu irmão, existe em Apocalipse falando de uma certa doutrina, chama doutrina dos Nicolaítas. Quem já ouviu falar? Essa doutrina, ela surge, está lá no livro de Atos capítulo 7, quando eles elegem diáconos. Há um chamado Nicolau. Ele é prosélito, ele é um gentio convertido ao judaísmo. E ele cria um sistema hierárquico dentro da igreja que não existe. Porque o maior aqui nesse lugar é o servo de todos. Não é o que manda, é o servo. Mas hoje nós temos um sistema no catolicismo, infelizmente, trazido para o nosso meio, nicolaíta. Hoje nós temos bispos, apóstolos, e agora nós temos patriarca. E daqui a pouco tem aquele que está sentado à direita de Jesus. Bispo, apóstolo, patriarca. Vou repetir aqui: você tem que ser conhecido como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Isso é o suficiente. Não é um título, mas é aquele que você reflete que manda. A tribo de Dan, vamos terminar lá, 30 e 31, vamos lá. Os filhos de Dan, aí os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, os danitas cometeram algo. Primeiro, qual que é a tribo de levita que pode? Eles estão constituindo aqui para levitas, o que eles estão? Jonatas, filho de Gerson, da tribo de Manassés. Qual que é a tribo sacerdotal? Fala, Levi. Não Manassés. Eles criaram um sistema religioso novo para eles. E contaminaram todo Israel. Cortou. Você sabe que você pode comer com qualquer pessoa na mesa, exceto umas características que você não pode comer. Você pode comer na mesa com um satanista, com um macumbeiro. Você não pode deixar ele levar a doutrina dele para você. Você vai levar a sua doutrina para ele.
Agora você não pode comer com alguém dizendo-se irmão. Vamos ver, abre comigo 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ver. O idólatra está lá dentro. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele é enfático, ó. Verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria que sair o quê? Então, sua tia macumbeira quiser comer com você, pode? Pode. Ela só não pode pregar macumba para você. Pelo contrário, você vai pregar o evangelho para ela, amém? Agora, com quem que você não pode comer? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou o quê? Ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem... Aí, ó. A tribo de Dan não é qualquer um. É uma tribo de Israel que via os poderes do Deus de Israel, que sabia da abertura do mar, que viu um milagre, e agora voltou para a idolatria lá do Egito, ó. Deus, ó, cortou. Jesus falou: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Você não pode trocar Jesus nada, senão você também é o quê? Cortado. João 15:1, aquele que estando em mim não der fruto, eu corto fora. Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante. Todos aqueles que provaram o dom celestial, tiveram intimidade com Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Hebreus 6, 4. O dom de Deus, é impossível renová-los de novo. Acabou, ó, cortou. Porque eles conhecem com intimidade a Deus, pessoas que fazem milagres, pessoas que curam enfermos. Aí vai para a idolatria, sabe qual? Essa, ó, essa. Ele vai continuar com o dom, sabia? O dom é irrevogável. Mas o dia que ele subir, sabe o que Jesus vai falar com ele? Não te conheço. Mas eu fiz milagre, falei, eu sei a Bíblia de cor, Senhor. O Senhor me deu o dom de mestre, Senhor. Se praticar iniquidade, não te conheço. Não conheceu mais a tribo de quê? Acabou. Cortou fora. E a tribo de Efraim, hein? Esse aí tem um motivo para ser cortado, e o outro? Quem era a tribo de Efraim? Idólatra também? Sim. Todas as 10 tribos do norte, idólatras. E das tribos do sul, chamada Judá. Se você não sabe, eu vou te explicar para você entender. Quando Salomão se tornou rei, ele fez um império. O império de Salomão não era geográfico, era pequeno, mas ó, podre de rico, muito rico. Não existiu ninguém mais rico. E a sabedoria que Deus deu a ele, ele transforma essa sabedoria em política. E ele casa com a mulher egípcia, a filha do faraó, e arruma para ele 1000 mulheres. Fala, misericórdia. Abre aí 1 Reis 11, vamos ver o cara, é fera, né? Não é 10 não, é 1000. Começa a fazer aliança com as nações pagãs, coisa que Deus falou para não fazer. 1000 sogra e a quantidade de cunhado. Minha sogra é uma bênção, né? Mas tem umas que só Jesus, né? 1000 sogras, 1000 cunhados e o que mais? Imaginou a galera? Resumindo, devia ter umas 5.000 pessoas atreladas. 1 Reis capítulo 11. Sabe o que vai causar a divisão do reino? Fala, idolatria. E o principal motivo do juízo de Deus, em qualquer lugar, não é idolatria. Isso Deus detesta e abomina. Sabe qual que é o principal motivo? A falta de misericórdia, a falta de amparar o pobre, a viúva e o órfão. A igreja
ela tem um papel de ser luz no mundo e sal. E quando a igreja pensa só no umbigo dela, eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim e de você, tá? E esquece do pobre, do necessitado e do órfão, que isso não é favor nenhum amparar, isso é uma ordem, a ira de Deus vem. Apostasia, aprende o que é. O que você acha que é apostasia? Largou o amor por Jesus. O que é amar Jesus, hein? Fala para o irmão, amar você, o próximo, você está amando ele. Senhor, quando foi que o Senhor estava nu e te vestimos? Quando você fez a um desses. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o irmão a quem eu vejo? Apostasia é quando você troca pessoas por coisas. Aprende isso. É quando as coisas são mais importantes do que gente. Quando você valoriza mais bens materiais e vem na igreja pedir bens materiais, em vez de pedir a salvação da sua família. Cuidado para você não se tornar um apóstata e ser um juiz de pessoas e não amparar as pessoas. Então, meu irmão, pastor, se eu vou dar dinheiro para o cara, ele vai fumar crack. Dá para uma instituição, então, que tira eles da rua? Sim ou não? Uma pessoa te pediu comida, compre e dê. Você não pode recusar dar comida para ninguém, nem roupa. Não pode. Roupa e comida é básico, não pode. O cara é bêbado, está te pedindo uma blusa? Dá para ele. Está te pedindo um pão? Dê para ele. E primeiro os da família dá fé. Se a igreja perder esse chamado, ela também vai incutir no mesmo erro de Israel. Israel foi deixado para nós de modelo, para você não cometer os erros que eles cometeram. Mas parece que nós, como Israel, não estamos aprendendo a lição, sim? A igreja brasileira hoje se transformou num invólucro inflado de crentes, mas não de discípulos. Cada um buscando ser campeão e vencedor, esquecendo que o seu papel de vencedor é quando você ampara a pessoa que está do seu lado, você é um vencedor. Quando você restaura um casamento, você é um vencedor. Quando você tira pessoas das trevas para a luz, você é um vencedor. Esse era o chamado de Israel, levar a palavra, ser luz. E é o seu também. E do mesmo jeito que ele tratou Israel, ele vai te tratar. Quando você vê essa história, é para aprender com eles. Apocalipse é o fim. Deus está dando a última chance para nós de quê? Aprendermos, mudarmos. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, a coisa mais importante na sua vida é pregar o evangelho. Todo mundo que você conhece que não se converter vai para o inferno. Você já pensou nisso? Ou não? Isso não é pregado hoje porque não, inferno. Acho que tem gente que nem acredita que ele existe mais. Não, ninguém acredita. Pois ele existe e quem não se converter é para lá que vai. Naquela hora lá não tem conversa. Não tem mais graça lá no julgamento. É juízo. Então, essa tribo foi cortada porque menosprezou tudo que Deus deu, menosprezou. E o povo de Israel, Salomão podre de rico. Vamos lá, 1 Reis 11. Eu não li não, eu estou falando aqui. Eu falei isso aqui, Ezequiel 16:49 fala: a destruição de Sodoma foi pela falta de misericórdia. 1 Reis 11:1. Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edônias, sidônias e etéias, mulheres que das nações que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem elas casem convosco, pois vos perverteriam o coração para servirdes os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres e princesas e 300 concubinas, 1000. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Esse cara vai ter coragem de construir um santuário a Moloque e sacrificar criança. O que você acha disso? Salomão. Deus vai falar com ele: eu não vou tirar o império da sua mão por amor a Davi, mas eu vou tirar da mão do seu filho. E quando ele está velho para morrer, há uma briga de família, e o reino de Israel é dividido.
10 tribos do norte fizeram uma capital chamada Samaria. Isso te lembra alguma coisa? Não? A mulher samaritana não te lembra nada, não? E as 2 tribos do sul, chamada Judá e Benjamim, Judá, a capital Jerusalém. Pois aprenda que um reino dividido fala não subsiste. Não subsiste. E aí, as 10 tribos do norte vão brigar com as tribos do sul, irmão com irmão. As tribos vão fazer alianças com povos estrangeiros para tentar lutar uma com a outra. Israel se junta com a Síria, para tentar, aliás, Judá se junta com a Síria para ir contra Israel. Israel se junta com a Síria para ir contra Judá. Sabe qual era o problema que eles tinham antes disso? Isso aqui, excesso de dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, misturaram tudo que era santo com profano, abandonaram a Deus e começaram a inventar outro sistema de adoração que não é da Bíblia. Deus levanta Isaías rico. Isaías era de família nobre para pregar para o reino do sul. Levanta Jeremias, levanta todos os profetas para mandar recado. Muda, se você mudar eu te aceito, se não mudar. Oséias fala, casa com uma prostituta, porque esse povo é assim comigo. Deus só não exterminou Judá, porque o Messias vem da tribo de quê? Judá. Mas as 10 tribos do norte, elas começam a criar um sistema idólatra também. E o que acontece? A capital Samaria, 2 montes, Montes Ebal e Monte Gerizim. E ali, Samaria hoje é a Galileia, onde Jesus pregou muito o evangelho. Por isso que ele vai encontrar uma mulher samaritana. E ali aquelas 10 tribos, Deus vai se irar grandemente com elas, e elas vão ser levadas primeiro cativas para a Síria. Só para você ter noção o que é a Síria, é um povo de gente boa, viu? Por que você acha que Jonas não quis pregar na capital lá, Nínive? Eu tenho na arqueologia os assírios tirando couro da pessoa, a pele, ela ainda viva. Esticava igual couro de gado e botava na cidade. Também eu tenho cortando as cabeças. Cortava a cabeça, tirava a pele, vivo, punha lá. E Deus mandando um recado, muda. Senão é esse povo que vai levar vocês, hein? E eles não mudaram. Falaram para Jeremias, sabe o quê? Estou nem aí para você. Nós vamos continuar adorando a rainha dos céus e Azar. Você conhece a rainha dos céus? Está aí até hoje. Tem crente que me manda mensagem do Papa Chico Xavier. Ele pode ser irmão seu, meu não é não. Eu não tenho nenhum irmão que adora Aparecida, não, nenhum. Pode ser o padre bonitão, que prega, que fala em língua, para mim não interessa. Deus é exclusivo. O ecumenismo é a religião do anticristo, cuidado. Então, eles começaram a inventar doutrina, faz o que quer, e Deus só mandou a Síria. Levaram todos cativos da tribo do norte. Sumiu as 10 tribos. Acabou. Antes, sabe quem estava encabeçando as 10 tribos? Fala, Efraim. Efraim era o cabeça das 10 tribos. Deus, quando ia falar de Israel, ele falava, Efraim está se referindo a quem? A Israel. E Deus fala, pode levar. Você quer ver a idolatria? Abre aí Jeremias 7. E lembrando que o primeiro motivo não foi a idolatria não, tá? Foi a falta de misericórdia. Todos eles tinham dinheiro e não amparava nem o pobre, nem a viúva, nem o necessitado. Jeremias 7, não sei se é 14 ou 16. Vamos ver. Você tem que conhecer da história para entender Apocalipse, porque tudo na Bíblia é uma repetição, tá? Ouviu ou não? O Antigo Testamento é uma sombra do que vai acontecer também, tá? 7:16 ou 14? Espera, 7:16. Tu, pois, não interceda por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não vou te escutar. Misericórdia. A Bíblia fala de 2 tipos de pecado em 1 João capítulo 5, verso 17.
pecados para a morte, e não é para você orar, e os pecados que não são para a morte, você pode orar pelo irmão. Aqui está um pecado que você não deve orar por um crente. Os do mundo macumbeiro você tem que orar, mas por um crente idólatra, não ore, porque senão você vai apanhar junto com ele, está ouvindo ou não? Por um crente adúltero é outro pecado de morte. Não ore, não ore. Mas pastor, como é que você ora com um crente, pessoa que crê em Deus, que é católico, que é da sua família? Não, aí é católico. Mas é crente, só não crê em Deus. Não, isso aí não é um crente, estou falando não nasceu de novo. Estou falando uma pessoa que nasce de novo e vai para a idolatria. Lembrando que idolatria não é só imagem não, acabei de falar. Tem crente que a igreja dele é Deus, já viu isso ou não? Estou falando alguma bobagem aqui? A doutrina da igreja fala mais do que a Bíblia. Os pastores são deuses. Isso é idolatria. Está cego, não adianta você orar não, tá? Não ore. Agora para o macumbeiro, para o espírita, para o católico, ore, amém? São idólatras, mas nunca conheceram a verdade, nunca. Agora, vamos ver o que eles estavam fazendo. Verso 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Isso é o povo de Israel, é o povo santo, é o povo que Deus separou, está adorando uma imagem, ó, para se fazerem bolos.